E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Vamos agora aqui continuar, né, a análise das questões, das revisões, né, das possíveis questões de prova. Bom, hoje a gente vai falar sobre direito penal militar. Nós vamos abordar aquilo que está sendo mais cobrado dentro do direito penal militar, conforme o edital, tanto de soldado quanto para oficial. Claro, bombeiro e PM, tá? Que é a mesma coisa ali. Bom, dentro do conteúdo de soldado, é do artigo 1 ao 10, também é o mesmo para oficial, só que para oficial tem do artigo 157 a 162, salvo engano. Já para soldado não tem essa parte. Para oficial tem o artigo 38 também, que é obediência, coação moral, coação irresistível. Essa parte não tem para soldado. Então eu vou colocar aqui primeiro para soldado, porque para soldado também tem para oficial, né, que é comum. Depois eu vou colocar o a mais, que tem só para oficial, tá? Então todo mundo que fazer soldado oficial, essas primeiras dicas aqui valem para os dois. Depois vai ser relacionado a oficial apenas, beleza? Então é bem sucinto, como eles estão sendo cobrados em prova, eles não dificultam muito, tá? Primeiro ponto que eu quero que vocês observam aí. Primeiro ponto é o artigo 1º. No artigo 1º do Código Penal Militar, deixa eu abrir aqui rapidinho, o artigo 1º fala o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só aí nós temos dois princípios. Até a vírgula aí, não há crime sem lei anterior que o defina, nós temos o princípio da anterioridade. Da vírgula em diante, nem pena sem prévia combinação legal, nós temos o princípio da legalidade, tá? Então, o que vocês vão precisar levar para a prova? Que eles cobram em prova, eles cobram falando isso, que não pode, né, punir uma conduta hoje se não houver uma lei anterior definindo aquilo como crime. E não pode imputar pena, não pode punir, não pode impor a sanção se não houver uma lei tratando daquela situação, não tiver uma lei disponibilizando sobre a pena, dispondo sobre a pena. Tá? Então, na prova, vocês vão gravar o artigo 1º do Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1001 de 69. Beleza? Tranquilo, é o primeiro ponto importante aqui. O outro ponto que eu quero que vocês lembrem e nunca mais esqueçam, está no artigo 5º e 6º. Está falando sobre o tempo do crime e o lugar do crime. Tá? Guardem direto, vocês vão ler o artigo aí, o 5º e o 6º, tá? Que eles falam, considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro resultado. Então, para tempo do crime, considere-se no momento em que foi praticado, tá? E não importa o resultado. Isso a gente chama de teoria da atividade. Então, gravem aí. Tempo do crime, teoria da atividade. Tá? Já no caso do lugar do crime, ele entende-se que considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade em todo ou em parte, ou bem como não deveria produzir o resultado. Isso é teoria da ubiquidade. Como assim? Na teoria, rapidamente aqui, na teoria, na parte do tempo do crime, está relacionado à questão de, por exemplo, inimputabilidade, imputabilidade em si, para saber se a gente pode ser punido ou não. Suponha que uma pessoa de 17 anos de idade, prestes a completar 18, faltando 1 minuto, horas para completar 18, cometa um crime. Nesse momento que ele cometeu o crime, como não completou 18 anos ainda, mesmo faltando pouco tempo para completar 18, ele não vai ser punido como se fosse adulto, acima de 18 anos, pelo Código Penal. Né? Se for punido, vai ser pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque para analisar a questão do tempo do crime, leva em consideração o momento da ação, o momento da atividade, né? Da ação ou omissão, o momento em que foi feito algo, e não o resultado. Deu um tiro para matar o cara veio morrer um mês depois. Mas quando ele deu o tiro, ele ainda tinha 17 anos. Quando o cara veio a falecer, ele tinha 18. Ele vai responder esse homicídio como adulto, né? Se fosse o caso? Não. Responde se for pelo Estatuto da Criança e Adolescente, por causa da teoria da atividade, momento que cometeu a ação ou omissão. Tranquilo? Já na questão da teoria da questão do lugar do crime, é a teoria da ubiquidade, porque tanto faz aonde se consumou o crime aonde deveria se consumar. Essa é a regra. Então, um macete para vocês guardarem. Guardem o nome luta. L-U-T-A. L-U é o quê? L-U, lugar, ubiquidade. T-A, teoria, tempo, atividade. Beleza? Grava isso aí. Um outro ponto interessante que vocês precisam guardar para a prova rapidamente a questão da territorialidade, extraterritorialidade, territorialidade mitigada ou temperada, que está aí no artigo 7º. Tá? O artigo 7º caput ele vai falar sobre isso, essas três teorias que eu acabei de falar, e vai falar nos parágrafos ali os efeitos da lei território nacional por extensão, ampliação da aeronave, conceito de navio. Isso é tudo conceitual, vocês podem ler, não tem mistério. No artigo 7º ali no caput, que é assim, aplica-se a lei penal militar, vírgula,
sem prejuízo de convenções. Pula isso daí. Só coloca, aplica-se a lei penal militar, pula lá para frente, no todo ou em parte, né? Ao crime cometido, desculpa, no todo ou em parte no território nacional. Ponto. Isso daí, a exceção do sem prejuízo de convenções, tratados, de direito internacional, vocês fazem um parêntese aí, a exceção disso, nós temos esta matéria de territorialidade, ou seja, aplica-se a lei brasileira para os crimes cometidos dentro do território nacional. Ponto. Lei penal militar aqui. Fora do território nacional, ainda que neste caso a gente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira, o militar cometeu um crime lá no Haiti, beleza, ele está a serviço do Brasil, está trabalhando, está lá, vai ser julgado pela justiça do Haiti, vai, mas também vai aplicar a lei brasileira, mesmo que ele cometeu lá. Isso que a gente chama de extraterritorialidade, aplica a lei brasileira para um ato cometido fora do Brasil. Tá, e esse parênteses aí que você falou, professor, sem prejuízo de convenções e tratados internacionais. Isso é uma exceção dentro da territorialidade. Essa territorialidade é o que? A aplicação da lei brasileira dentro do Brasil. Salvo, né, se for o caso de algum acordo que o Brasil fez, né, tratado, Convenção de Direito Internacional, para não aplicar a lei brasileira mesmo que o crime seja cometido dentro do Brasil. Por exemplo, Brasil, Convenção de Viena em assuntos diplomáticos. Se o diplomata comete um crime aqui dentro do Brasil, o que vai acontecer? Ele não vai ser punido pela lei brasileira, mesmo cometendo aqui. Ele tem imunidade de jurisdição. Por quê? Por causa dessa convenção que foi assinada, desse acordo que o Brasil fez com os países estrangeiros. Então vai respeitar esse tratado. Aí se chama de territorialidade temperada, tá? É uma exceção à territorialidade, né? Dentro do Brasil comete-se o crime, aplica-se a lei brasileira, teria territorialidade. Cometeu o crime no Brasil, mas ele não mas está acobertado por um tratado, uma convenção, o Brasil não aplica essa pena. Isso é a regra, não vou entrar nos conceitos de direito internacional, quanto à imunidade de jurisdição, do país lá desistir dessa imunidade ou não, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais longo para abordar esses assuntos. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o restante dessa parte do conteúdo de soldado, que vai até o artigo agora que eu falo do artigo 9º, artigo 10º, rapidinho aqui, o artigo 10, e vou entrar na parte de oficial, na parte de direito penal militar para oficial, tá? Então, continue aí assistindo, daqui a pouquinho tô voltando. Falou? Até daqui a pouco, um abraço.